Bom dia, sejam todos bem-vindos. Aqui é Felipe Fattori para mais um Aurea Morning. Vamos lá, sejam todos bem-vindos, um muito bom dia. Tá começando mais um do nosso programa matinal aqui, hoje ao vivo, dia 10 de dezembro, para o quadragésimo programa Aurea Morning. Para você que está chegando, o que é esse programa? O Aurea Morning é um programa matinal que acontece de segunda a sexta-feira aqui no meu Instagram, às 8 horas, onde a gente entra ao vivo para bater um papo sobre finanças, sobre dinheiro, em todos os aspectos, tanto na educação financeira sobre dívidas como investimentos, mas também falando sobre inteligência emocional voltada, aplicada ao dinheiro, tá? Então, é, o dinheiro, a ciência já provou que as decisões na nossa cabeça, as decisões no nosso sistema nervoso, eles acontecem majoritariamente por estímulos emocionais e minimamente por estímulos racionais ou lógicos, tá? Então nada melhor do que a gente ser um especialista na arte de dominar as emoções. E a gente sempre usa aqui alguns versos bíblicos para tratar sobre dinheiro, né? Então, a Bíblia é um manual da vida que comprovadamente existiu, existem registros históricos, a gente não traz aqui como um apetrecho religioso, nem usa isso em apelação religiosa, mas a gente traz sim com os conceitos de sabedoria para a gente aprender com algo que está funcionando aí há muito tempo, né? Então, vamos lá que hoje a gente vai mergulhar mais uma vez na história aqui de Salomão, né? Salomão, ele é muito interessante a história de Salomão, porque ele foi uma pessoa que em toda a sua vida, a Bíblia fala, né, que ele foi o homem mais sábio que já existiu e também o rei mais rico que já existiu, de modo que nenhum rei teria a mesma quantidade de virtudes, de bens que ele teve. Então, só que é tão interessante, Salomão se tornou uma pessoa tão sábia que é tão legal de ver a vida dele, porque ele teve altos e baixos, assim como nós, seres humanos, também temos, tá? É, eu tenho um achismo meu, né? Que Deus permitiu que os altos e baixos acontecessem na vida de Salomão para que nós possamos ver que ele também era um humano, porque senão o cara era tão sábio, o cara fala tanta coisa bacana, o cara fala tanta coisa legal, os ensinamentos são tão poderosos, mesmo antigos, e funcionam até na realidade, né? Existem registros históricos, né, que o livro de Provérbios e vários livros da Bíblia é, já foram achados tal, e é muito fascinante, porque é tanta sabedoria que senão o pessoal ia começar a endeusar Salomão, né? Ia fazer dele um deus, porque é muita sabedoria para um homem só. Então, essa é uma teoria, não tá escrito na Bíblia, é só uma viajada minha. Eu acredito que seja isso, mas é muito poderoso os ensinamentos de Salomão. Então, eu acredito muito que a sabedoria, ela vem, uma das formas, ela vem pelo ouvir, você ouvir outras pessoas. Então, hoje quando você quer aprender sobre um determinado tema, você vai e o que você faz? Você faz um curso. Ou você lê um livro. Então, o curso você vai lá, você vai ter aula com um professor que teve, que sabe melhor do que aquilo, que é uma pessoa experiente naquilo que você quer aprender. O livro, melhor ainda, o livro você está aprendendo com uma pessoa que é top de mercado. Então você tem ali o livro escrito pela pessoa que, daquele tema, é a pessoa que mais domina aquele tema no mundo. E essa pessoa escreveu um livro, você tem a oportunidade de ler aquele livro e, e pegar aquele conhecimento. É como se você estivesse pegando uma mentoria daquela pessoa que tipo, tem toda a autoridade do mundo para falar sobre aquele assunto. E eu acredito que o melhor livro, o melhor livro de todos para você aprender sobre dinheiro é o livro de Provérbios,
tá? Eu não conheço, de verdade, eu não conheço ninguém que não mergulhou no livro de Provérbios e não teve um avanço brutal na sabedoria financeira, na inteligência financeira, porque os conhecimentos sobre finanças que existem no livro de Provérbios é fenomenal, tá? Então nós vamos falar aqui à luz da Bíblia, à luz do que está em Provérbios, qual que é o caminho para a riqueza, tá? Então, é sobre isso, é sobre esse tema que nós vamos abordar. E o verso base, né? A gente sempre traz um verso base para você. Eu vou falar aqui alguns versos que estão que são referência para a nossa aula de hoje. Se você não tem a Bíblia para acompanhar, eu deixo um link futuramente, se você for acompanhar, claro, no YouTube, eu deixo um link na descrição para você usar a mesma versão de aplicativo que eu uso, a mesma versão de Bíblia. Inclusive eu uso até para a Bíblia física essa tradução, que é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Tá? Então é uma Bíblia que eu gosto bastante porque ela segue bastante os registros originais, né? O livro de Provérbios, por exemplo, foi escrito em hebraico, ele segue de uma forma bem coerente os registros originais que foram escritos, o texto, né? Então, a Bíblia ela é uma arma infalível, mas ela é uma arma infalível no seu registro original, no escrito original. Qual foi o escrito original da Bíblia? O Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento é em grego, tá? E aí aconteceram traduções, e aí cada um tem uma visão de uma tradução, tal. Não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu gosto bastante da tradução Almeida Revista e Atualizada, porque ela segue das que tem outras boas também, mas eu gosto dessa porque ela segue bem ali numa linha bem fiel dos registros originais, tá? Então você pode acompanhar aí que você vai estar tendo um ensinamento, você vai estar tendo uma tradução aí bem próxima ao texto original, já que se você não sabe ler hebraico, né? Então vamos lá, compartilha esse vídeo, tá? É muito importante, compartilha esse vídeo, porque nós vamos falar hoje de um assunto muito legal, meu. Nós vamos falar qual que é o caminho para a riqueza à luz da Bíblia, tá? O que Salomão está falando aqui pra gente que é a riqueza. Então nós estamos pegando um cara que é super experiente no assunto. Só para você ter uma noção, Salomão existem historiadores que acreditam que Salomão até hoje é o homem mais rico que já existiu no mundo. Ninguém conseguiu superar a sua riqueza. Tá? Então a riqueza de Salomão, eu sempre falo no Aura Morning, mas tem gente nova que chega a todo momento, tá? Então eu preciso tá sempre comentando. A riqueza de Salomão estimada aos valores presentes estava aí estimada em 2 trilhões de dólares. O homem mais rico do mundo hoje não tem nenhum quarto disso. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando uma mentoria, nós estamos lendo um livro do cara mais especialista que existiu. Então se nós estamos falando aqui riqueza à luz de Provérbios, nós estamos falando aqui riqueza de um cara que tem super moral para falar sobre isso, tá? Então aqui eu estou sendo só o portador da mensagem que analisou o verso e está trazendo aqui um estudo para você. Beleza? Então compartilhe esse conhecimento para que você abençoe a vida de outra pessoa e essas mensagens consigam chegar mais longe. Você pode, se estiver no YouTube, depois curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para você participar e seguir esse perfil do Instagram para participar ao vivo aqui com a gente. Beleza? Vamos lá, Provérbios. O nosso verso base de hoje, que a gente vai usar para tratar desse assunto hoje, é Provérbios 22, capítulo 22, verso 4. Provérbios, capítulo 22, verso 4. Ele diz assim lá, ó. O galardão da humildade. O que é o galardão? O galardão é o tesouro, tá? É o presente, tá? Podemos traduzir assim. O galardão da humildade, ou seja, o presente, a recompensa da humildade, e do temor ao Senhor, ou seja, do temor você sabe, envolve a situação sim de você
ter receio, assim, por ser... Quando você teme alguma coisa, você teme que aquilo é mais poderoso que você. Então, se eu tô de frente a um leão, eu temo que aquele leão possa me destroçar. Então, isso tem a ver o temor. Só que o temor não é só isso nesse sentido de medo, tá? O temor ele é muito mais no sentido de respeito. Então, é sim o temor para a gente estar lidando com um ser superior que é nosso Criador, tá? Que pode a qualquer momento soprar qualquer coisa na nossa vida ou tirar qualquer coisa da nossa vida. Então nós estamos falando sobre um ser supremo aqui. Então o temor ao Senhor indica isso e também indica respeito. Então o galardão, tá? A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Tá? Então aqui a gente sabe que é só você fazer uma análise da frase, né? É muito simples, a frase é super entendível, né? Compreensível. Então, a primeira coisa que você conclui é que riquezas, honra e vida estão na humildade e no temor ao Senhor. Tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor disso. Quando a gente fala em vida aqui, essa vida, na tradução do hebraico, lembra que Provérbios está escrito em hebraico, no sentido da palavra, ele não quer dizer só uma vida comum. Não, ele não quer dizer só uma vida comum. Ele está falando sim sobre um benefício terreno, mas seguido de um benefício espiritual. Em outras palavras, sabe qual que é a palavra equivalente? Lá em João 10:10, ele fala assim, ó, João já está escrito em grego, mas as palavras são equivalentes. Ele fala assim, ó, eu vim para que, falando de Jesus, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então o que ele está falando aqui? Falando aqui assim, ó, o temor ao Senhor e a humildade, ele vai te dar riquezas, vai te dar honra, mas mais do que tudo, ele vai te dar vida em abundância. Ele vai te dar vida em abundância. Você não vai viver mais uma vida simples, você não vai viver mais uma vida comum. Ele veio para que tenhamos vida em abundância. Então esse é o sentido da palavra. Então aqui existe uma promessa de que você vai sair do comum. Uma promessa de que você vai sair do raso. Uma promessa de que você vai sair do simples. Então, na humildade e no temor ao Senhor estão as riquezas, a honra e a vida em abundância. Tá? Então, com isso a gente já consegue traçar. Então, quando a gente fala assim em riquezas à luz da Bíblia, você consegue fazer, você consegue traçar tudinho desde o começo, tá? Porque, ó o que lá, eu vou jogar um conceito para você e a gente vai falando de alguns comentários bíblicos, tá? Então, o temor ao Senhor, a Bíblia fala que ele é o princípio de toda sabedoria, tá? Beleza? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela é o princípio da riqueza. Então é só você fazer a matemática. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e a sabedoria é o princípio da riqueza, logo o temor ao Senhor também é o princípio da riqueza. Olha o que está escrito lá em Provérbios 8:21. Ando pelo caminho da justiça. Isso daqui, qual que é o contexto disso daqui? Existe uma construção poética nesse verso de Provérbios, tá? Aonde a sabedoria está falando em primeira pessoa. É como se ela tivesse a sabedoria personificada e a sabedoria está falando. Então, quando ele fala assim, ó, ando pelo caminho da justiça, quem que é o ando? É Salomão que está falando? Não é o Salomão que está falando. Na construção poética, é a sabedoria
personificada que está falando, tá? Então, ando eu, sabedoria, fazendo um parênteses, eu, sabedoria, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Então aqui você já consegue ver, tá? Porque a palavra fala que a sabedoria, o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Mas aqui, se o princípio da Provérbios nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e aqui nesse verso de Provérbios 8 e 21, ele está falando, a sabedoria está falando que anda nas veredas para dotar de bens a clima, a gente consegue chegar nessa conclusão que a gente acabou de falar. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria é o princípio da riqueza, logo o temor ao Senhor é o princípio de toda riqueza. Tá? Então, como que a gente pode ver isso se concretizando nas histórias bíblicas, né? Lá em Crônicas, capítulo 2, não, perdão, segundo a Crônicas, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Vamos começar pelo 11? Deixa eu ver. Não, vamos começar antes, tá? Vamos começar pelo 7, ó. Segunda Crônicas, capítulo 1. Vamos começar a ler aqui pelo verso 7. Vou te contextualizar da história que está acontecendo aqui, tá? Salomão foi empossado rei de Israel, tá? Porque Davi colaborou lá e tal. E Salomão teve na história toda, depois você pode pegar a história lá, que Salomão foi empossado rei de Israel muito jovem, ele precisou fazer isso, foi uma artimanha de Davi, que era o pai de Salomão, para que o trono não tivesse ido para um filho que estava dando trabalho, né, digamos assim. Então Salomão foi empossado rei de Israel, e por conta dessa necessidade de não deixar Davi não deixar um filho de maus caminhos tomar conta do reino, ele fala assim, pega Salomão. Só que Salomão tinha 16 anos, tá? Então, esse é o contexto histórico aqui. E aí fala que Deus apareceu a Salomão em uma noite. E aí é onde começa o verso 7 aqui. E aí ele fala assim, ó, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Forte isso, né? Meu, se Deus aparece pra você e fala assim, pede-me, o que você coloca na tua cabeça aí? O que você pediria? Se Deus virasse pra você hoje, chegasse em você hoje, filhão, pede, só pede. Hoje você tá livre, você tá aqui pra pedir. Pede o que queres que eu te dê. Não tem restrição. Não tem... pede o que queres menos isso. Não, pede o que queres. Qualquer coisa. O que você pediria? Olha o que Salomão respondeu. Respondeu Salomão. De grande benevolência usaste com Davi, meu pai. E a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a sua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Até aqui ele está falando, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, que me constituísse, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, né? Tá falando da nação de Israel, tá? E aí olha o que Salomão pede aqui, ó, verso 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar esse povo? Então o que Salomão está falando aqui, ó? Deus, eu sou muito pequeno. Eu sou muito pequeno, eu pouco sei, então me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa governar o teu povo, para que eu possa liderar esse povo. Como que eu vou poder julgar esse povo? Como que eu vou poder exercer as minhas funções se eu sou uma pessoa tão pequenina? Ah, filho, mas olha o que aconteceu. E aqui está a chave do porquê que Salomão, até hoje, foi um dos mais ricos que já existiu.
se não o mais rico que já existiu. Falando dos reis que existiram, Salomão foi o mais rico que já existiu, tá? Então, lembra que estamos falando de uma fortuna estimada em 2 trilhões de dólares convertidos a valores presentes. Então, mas a chave começou aqui. A chave começou aqui, no verso 10. No verso 11. Disse Deus a Salomão: porque foi este o desejo do seu coração, e não me pedisse riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, nem tampouco pediste para viver mais, mas pediste sabedoria e conhecimentos para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Salomão, a história dele começou aqui. Então a pergunta que eu te fiz é essa: o que você pediria? Se Deus estivesse na sua frente aí hoje, o que você pediria? Você pediria capacidade? Você pediria para ser mais capacitado para cumprir o propósito que Deus colocou aqui nessa terra para você? O seu propósito para fazer o reino de Deus avançar? Ou você pediria algo para o seu próprio umbigo? Você agiria de forma egoísta? Porque todos os milagres que aconteceram, você pode observar todos os milagres, tudo as benevolências que estão até hoje registradas na Bíblia, elas aconteceram com um motivo: para glorificar Deus. Nunca elas aconteceram para favorecer o próprio umbigo, para encher o ego de uma pessoa. Ah, foi Deus que me deu, se vou sair por aí, é isso, aquilo. Pensa que o que você tem é para glorificar Deus. O que você tem é para glorificar Deus. O seu propósito na vida, ele precisa ser para glorificar ao nome de Deus. Ele não pode ser um propósito egoísta. Então, a pergunta que eu te fiz no início: o que você pediria? Você pediria algo para ser mais capacitado para cumprir o seu propósito e engrandecer o nome de Deus? Ou você pediria algo para o seu próprio umbigo? Ah, eu sou muito bom no que eu faço, é isso, aquilo. Amém, seja muito bom no que você faz, mas sabe que o que você é bom, sabe, na sua grandeza, no seu trabalho onde você está se destacando, na tua área de atuação onde você está se destacando, naquilo que Deus te permite, um carro top, uma casa top, amém, conquiste mesmo, seja super próspero, mas o que acontece na sua vida é para que o nome de Deus seja glorificado, e nunca essas coisas vão acontecer para encher o teu próprio ego, tá? Então pense sempre nisso. Não deixa de compartilhar essa mensagem, leve essa mensagem para quem está precisando, leve essa mensagem a quem Deus tocar no seu coração, compartilha com no mínimo 3 pessoas, joga esse link, não custa nada, você vai gastar menos de 5, 10 segundos para fazer isso, joga nos seus grupos de WhatsApp lá, seleciona lá, manda para o pessoal, traz mais gente para assistir e participe aqui com a gente ao vivo, tá? Vamos ficando por aqui, esse foi o Aurea Morning de hoje, retornaremos na próxima semana. Eu te desejo um excelente final de semana para você, para a sua família, e que a paz de Deus reine sobre a sua vida. Retornaremos segunda-feira. Um grande abraço, fui!